La Iglesia en salida sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos, a los que nosotros mismos estamos excluyendo como sociedad. O Papa Francisco tem se empenhado muito, como seus predecessores também, para promover justamente a acolhida dos refugiados, para sensibilizar os povos e os governantes em relação à situação de muitos refugiados, que inclusive enfrentam uma série de situações de risco, como, por exemplo, a exploração por parte de coiotes, isto é, daqueles traficantes de pessoas que exploram ao máximo os refugiados para transportá-los, e muitas vezes em condições de extrema periculosidade. O olhar do Papa Francisco é um olhar que vem a partir da Bíblia, vem da própria palavra de Deus. É um olhar da fé, né? Olhar os refugiados não tanto como uma ameaça, não como medo, mas olhar os refugiados como irmãos e irmãs que precisam da nossa acolhida. Porque o acolher exige de cada um de nós, não só da Caritas, né, mas de cada pessoa, de cada institucional e da própria igreja que somos, né, sair da sua zona de conforto. Então, acolher, entendendo que o outro traz na sua bagagem uma cultura diferente, traz outros comportamentos, outros jeitos de se perceberem a realidade, né? E para isso nós precisamos não só ouvir, mas escutar. Escutar é opcional. Parfois la personne a besoin seulement que vous lui dites par exemple bonjour. La personne a besoin par exemple que vous lui apportez juste une consolation par votre parole seulement. Il n'a pas besoin par exemple que vous lui donnez de l'argent ou vous lui donnez à manger, mais il a besoin de votre affection, de votre parole que vous lui apportez, de cette attention que vous lui apportez, de l'amour que vous lui exprimez. C'est ça parfois que les gens ont besoin, surtout les immigrants. Parce que je viens d'expliquer ici que nous sentons cette manque, cette affection de nos familles, de nos amis, de notre terre. Maintenant, vous, des personnes que nous retrouvons à côté de nous, présentement, on a besoin juste de sentir cet amour, parfois seulement par la parole, seulement par les gestes de me dire bonjour, ça va, tu vas bien. Nós temos que trabalhar este sentimento, ir ao encontro da pessoa e conhecer. Acho que o encontro, o diálogo, o conhecimento do outro derruba os muros do preconceito. Então, o melhor conselho é conheça a história do outro, você será enriquecido, você se conhecerá mais e derrubará seus muros. Aqueles que batem à nossa porta, que precisam da nossa ajuda, como acolhê-los? Então, isso é algo que deve ser refletido. Então, primeiro ponto, acolher. Assim como Deus nos acolhe, nós devemos também acolher os nossos irmãos e irmãs. Tem uma história, tem uma família, uma profissão, uma trajetória, e às vezes fica reduzido a um estereótipo, uma palavrinha refugiado. Então, isso limita muito. Sim. Imagina se nós também fôssemos etiquetados numa palavra. O ser humano é muito mais que um termo, uma definição. Estou lá a vida inteira. Deixou lá 33 anos da minha vida por atrás. Não é fácil, né? 33 anos de lembranças da vida inteira. Para o futuro, acho que bom, vai ser bom para meus filhos. Não sei, não penso muito. Eu não penso muito sobre isso. Porque, sabe, quando você fugir da guerra, aconteceu essas coisas com você na sua vida, você não vai pensar depois para o futuro, porque já pensava lá muito. A gente comprou casa, mas quando a guerra começou, a gente deixou tudo para trás e fugiu. Então, ninguém sabe o que vai acontecer depois, sabe? Então, melhor não pensar nada.
não pensa muito. Mas acho que vai ter bom futuro para meus filhos aqui, porque eles já estão brasileiros. Eu estou tentando agora fazer uma coisa, uma básico, para eles conseguirem completar no futuro. Metade da população refugiada no mundo são crianças e adolescentes. Então é um número bastante elevado e é talvez a face mais difícil, né, desse movimento, esse deslocamento forçado de pessoas, né, porque são pessoas extremamente vulneráveis, né, que muitas vezes são afetadas pela quebra da união familiar, porque quando você fala de uma guerra, de um conflito, muitas vezes acontece de uma parte da família conseguir sair do país, a outra parte não consegue, né? O problema da terra, o problema da língua, o problema da família, o problema da cidadania, emprego. Então, são pessoas totalmente vulneráveis. O que são pessoas vulneráveis? São pessoas feridas, são pessoas que têm a autonomia diminuída. E essas pessoas têm uma autonomia diminuída, às vezes obrigadas a sujeitar a trabalhos escravos, a serem explorados sexualmente ou trabalhos escravos. Então, acolhê-los para protegê-los, ou seja, proteger de tudo aquilo que venha no intuito de explorá-los, como escravos, exploração sexual, mão de obra, o que for. Então a igreja não fecha os olhos diante dessas situações. E claramente lembrados que nós estamos, que Jesus recomendou isso. Eu era peregrino, dá para dizer, eu era refugiado, eu estava sem casa, eu estava sem pátria, vocês me acolheram. Os leigos têm que ter consciência de uma coisa, que acolher os refugiados é acolher Jesus. Voi non siete marginati, siete al centro del cuore della Chiesa.